Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar de perto para um objeto que nos é tão familiar: o pêndulo. Este símbolo de calma, de tempo a passar, guarda um segredo. Um segredo profundo sobre a natureza da ordem e do caos. Vamos lá descobrir como este simples movimento de vai e vem contém um mapa para alguns dos sistemas mais complexos que existem no universo. Para começar a desvendar este mistério, vamos focar-nos neste ponto central. O meio é um momento, não um lugar. Esta ideia é a chave de tudo. Não se trata de um ponto de descanso, mas sim de um instante de pura transformação. Vamos ver o que é que se esconde afinal nesse momento tão fugaz. E aqui fica a nossa grande questão. Como é que uma coisa tão previsível, a base dos relógios antigos, pode ser também a chave para percebermos o imprevisível? Bem, para responder a isto, temos de começar pelo início, pelo modelo mais puro e perfeito que conseguirmos imaginar. Primeiro, vamos então imaginar o pêndulo no seu estado ideal. Um mundo sem atrito, onde o seu balanço é a personificação da ordem, da regularidade absoluta. A física chama a este movimento perfeito movimento harmônico simples, e ele tem uma espécie de superpoder, chamado isocronismo. O que é que isto significa? Que cada balanço demora exatamente o mesmo tempo, não interessa se a oscilação é grande ou pequena. Foi esta regularidade incrível que o tornou na base perfeita para medir o tempo. E este gráfico ilustra-o na perfeição. O movimento de um pêndulo ideal, se o desenharmos ao longo do tempo, cria esta onda sinusoidal linda, perfeita. É um padrão matemático puro que, em teoria, nunca mais acabaria. Mas, e em termos de energia, o que é que se passa? Nos pontos mais altos do balanço, o pêndulo para por um microsegundo. Nesse instante, toda a sua energia é potencial. Mas quando passa ali pelo meio, acontece o oposto. Está no ponto mais baixo, mas a mover-se à velocidade máxima. Toda a energia potencial foi convertida em energia cinética, a energia do movimento. E o ponto crucial é mesmo este. Mesmo no modelo perfeito, o meio não é um ponto de repouso. É o epicentro da ação, onde a transformação de energia atinge o seu pico e a velocidade é máxima. É a dinâmica pura. Muito bem, agora vamos sair do mundo ideal dos livros de física e entrar no nosso mundo. E no nosso mundo há uma força que muda tudo: o atrito. Isto é uma verdade que todos conhecemos por experiência, não é? Se empurrarmos um baloiço, ele não continua para sempre. A resistência do ar, o atrito no ponto de suspensão, tudo isto vai roubando um bocadinho de energia a cada passagem. O que é interessante é ver como este decaimento pode ser visualizado. Dependendo da quantidade de atrito, a que também se chama amortecimento, o pêndulo pode oscilar muitas vezes, perdendo amplitude lentamente, como vemos na curva, ou pode parar quase de imediato, sem sequer completar um balanço. E com o atrito, o papel do meio muda completamente. Já não é só um ponto de passagem, torna-se naquilo que os físicos chamam um atrator. É o estado de energia mínima, o ponto de repouso final, para o qual todo o movimento é inevitavelmente atraído. Ok, já vimos o pêndulo ideal e o pêndulo real que acaba por parar. Mas e se não o deixarmos parar? E se continuarmos a dar-lhe energia? É aqui que entramos no pêndulo forçado e as coisas começam a ficar muito interessantes. A questão é simples, na verdade. É só pensarmos em empurrar alguém num baloiço. Um empurrãozinho suave e ritmado a cada passagem, só para contrariar o atrito. O que é que acontece ao sistema? Com um empurrão suave, como vemos no gráfico da esquerda, o sistema encontra um novo equilíbrio. Começa a oscilar de forma estável, previsível. Mas, olhem bem para a direita. Quando a força do empurrão ultrapassa um certo limite, o pêndulo é empurrado com tanta força que começa a dar voltas sobre si mesmo de forma totalmente errática. O movimento regular desfaz-se, estilhaça-se num padrão que parece aleatório, desordenado. Este novo estado, aparentemente aleatório, tem um nome. Acabamos de entrar no reino do caos. Mas atenção, não é o caos como o imaginamos. É um tipo de caos muito particular. A teoria do caos lida com este paradoxo. O movimento do pêndulo continua a ser governado pelas leis exatas da física, ou seja, é totalmente determinístico. Se soubéssemos a sua posição e velocidade exatas, poderíamos calcular o seu próximo movimento. No entanto, é impossível de prever a longo prazo. E porquê? A resposta está na última característica: uma sensibilidade extrema às condições iniciais. O que é que isto quer dizer? Significa que uma diferença minúscula, quase imensurável, na posição inicial de dois pêndulos caóticos, vai fazer com que os seus caminhos se afastem exponencialmente, tornando-se completamente diferentes em muito pouco tempo. Estes diagramas dão-nos uma espécie de retrato do movimento. Reparem à esquerda. O sistema estável desenha um ciclo simples, fechado.
O pêndulo repete o mesmo caminho, vezes e vezes sem conta. Agora, olhem para o sistema caótico à direita. Ele nunca repete o caminho, criando este emaranhado denso. Mas, e este é o ponto-chave, o movimento não é infinito. Ele explora uma região muito complexa, mas bem definida. Está confinado a uma estrutura que está lá por baixo de tudo. A essa estrutura dá-se um nome fantástico: atrator estranho. E este é o novo meio do nosso sistema. Em vez de ser atraído para um único ponto de repouso, o pêndulo agora é atraído para esta forma infinitamente complexa, uma dança que nunca acaba dentro de fronteiras invisíveis. Mas então, como é que se consegue visualizar esta ordem escondida no meio do caos? Com uma técnica genial chamada mapa de Poincaré. Pensem nisto como observar o pêndulo com uma luz estroboscópica que pisca em sincronia com a força que o empurra. Ao marcarmos a posição do pêndulo a cada flash, o padrão emaranhado desaparece e de repente emerge uma estrutura lindíssima, cheia de detalhe. O caos, afinal, tem uma arquitetura. E pronto, vamos então recapitular esta viagem incrível que acabámos de fazer. De um balanço perfeitamente ordenado a uma dança complexa e imprevisível. Este quadro resume a nossa viagem na perfeição. Começamos com o pêndulo ideal, movimento periódico, energia conservada e um meio que era neutro. Depois, no mundo real, o atrito fez a energia decair e o meio tornou-se um atrator estável, o ponto final. E, finalmente, no reino caótico, o meio transformou-se num atrator estranho, um domínio de dinâmica complexa e infinita. E o ponto mais incrível de tudo isto é que vai muito, mas muito para além do pêndulo. Os mesmos princípios de sensibilidade às condições iniciais, os mesmos atratores estranhos, aplicam-se a sistemas incrivelmente complexos que nos rodeiam. O comportamento do tempo, a turbulência de um rio, as flutuações do mercado de ações, todos eles partilham o ADN do nosso simples pêndulo caótico. Isto deixa-nos com uma última pergunta, uma pergunta para pensar. O pêndulo mostra-nos que mesmo um sistema governado por regras simples, perfeitas, pode gerar um comportamento infinitamente complexo e imprevisível. Talvez a verdadeira ordem não esteja na previsibilidade simples, mas sim na beleza das estruturas complexas que emergem do próprio caos. Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado.